A questão dos transportes em Cabo Verde demanda uma solução de Estado e nunca uma opção dos privados. Esta é a garantia dada pelo consultor em Comércio e Políticas de Desenvolvimento, Amílcar Aristide Monteiro. Entre avanços e recuos, contradições e manifestações de insatisfação, a questão dos transportes tem feito correr muita tinta. A decisão tem sido política, enquanto que uma posição de Estado nunca tem sido assumida pelo Executivo cabo-verdiano. A televisão independente de Cabo Verde, na sua ânsia de ajudar os nossos telespectadores a compreender, procurou entender a opinião de um especialista da área, visto que não têm sido tidos nem achados nestas decisões governamentais, de acordo com a opinião que circula na sociedade cabo-verdiana. Para o consultor em Comércio e Políticas de Desenvolvimento, Amílcar Monteiro, trata-se de uma questão complexa e que nunca deve ser vista numa perspectiva apenas de subida de preços, mas sim também em compreender a importância dos transportes para Cabo Verde e que modelo deve funcionar no arquipélago. O que nós temos em Cabo Verde são decisões políticas sobre a questão do transporte. E eu creio que esta é uma matéria profundamente complexa. Nós estamos a falar de um mercado singular, não é um mercado continental. Nós estamos a falar de ilhas espalhadas no meio do Atlântico. E o que nós temos em Cabo Verde é uma situação de diversas assimetrias. Portanto, não é um problema fácil de ser resolvido, nem tecnicamente e nem politicamente. Portanto, é antes de tudo um problema técnico, mas que tem implicações políticas, mas que não tem sido resolvido tecnicamente. Portanto, o governo pode decidir as opções que achar conveniente, mas efetivamente esta situação de transportes é uma questão que tem que ser resolvida na sua essência. A ineficiência começa perante a questão de as ligações serem feitas por barcos não otimizados, nem as condições do mar, nem as da economia das ilhas, da população de cada ilha, dos portos, entre outros aspectos, como as de cada rota, devem ser tidos em conta de uma forma mais estratégica, na opinião de Amílcar Monteiro. O resultado não pode ser eficiência. A eficiência deriva do outro modo num planeamento. E em Cabo Verde não há essa abordagem de nós definirmos exatamente que tipo de embarcações, que tipo de infraestruturas são necessárias para criar unidade entre as ilhas. Se a questão é técnica, questione-se então o porquê de não serem ouvidos nesta problemática que é tão cara aos cabo-verdianos. Eis a questão que cabe a quem de direito dar resposta, na opinião do nosso analista. Eu acho que os técnicos devem se posicionar de uma forma mais clara, porque aqui nós ficamos a levantar bandeiras em vez de nós analisarmos a questão de uma maneira mais, digamos, mais sustentável. O primeiro-ministro deu eu disse há poucos dias que vão comprar barcos, o governo vai comprar barcos específicos, dedicados para a Ilha Brava e para ligar a Ilha Brava, o Fogo e a Santiago. Isso para mim é uma solução não só para Brava, mas para todas as ilhas, porque você não tem uma situação de equilíbrio entre dos dois lados. Portanto, se Santiago concentra metade da população, a ligação entre Santiago e Maio é desequilibrada porque há sempre mais carga para enviar para o Maio do que do Maio para trazer para a praia. Portanto, a ineficiência começa aí. Não existe uma solução única, havendo sim vários princípios no dizer do nosso interlocutor. Este é um problema de fundo. A fragmentação das ilhas impõe a necessidade de nós termos, digamos, barcos adequados para cada rota. Não é só nessa rota Brava Santiago que nós precisamos de eficiência. Todas as rotas precisam de eficiência. E aqui nós temos diversos princípios. Portanto, não há uma solução única, não há uma solução para puxarmos da cartola. Há que estudar a realidade para se chegar à conclusão. Portanto,
a fragmentação entre as ilhas não é um caso único. Portanto, em mercados continentais também há fragmentação entre partes do território. Então, o que é que o Estado faz? Portanto, o Estado investe em pontes. Nesses casos, onde há um rio que separa duas partes do mesmo território, o Estado constrói uma ponte. E essa ponte vai ser um investimento de longo prazo para dar retorno. Com a instalação dessa ponte, o Estado não está a medir o retorno em função de carga transportada, mas o impacto que essa ponte terá em dinamizar a economia dessa região. Levando em consideração o princípio basilar de que em Cabo Verde os transportes marítimos não é um negócio para o privado, por várias razões, no entendimento de Amílcar Monteiro, é uma questão estrutural. Portanto, a questão do transporte não pode ser vista exclusivamente do ponto de vista privado. Se for visto do ponto de vista privado, não há lucro a tirar por carga transportada, simplesmente porque não há mercado. É muito fragmentário e é muito micro. Então impõe-se uma ótica de Estado. A ótica de Estado é uma ótica que o Pedro Pires utilizou na época da independência, que é questionar qual é o custo de não ter. Porque há necessariamente um custo de operar uma linha frequente entre duas ilhas. Mas qual é o custo de não ter? Portanto, é o estrangulamento da economia. Portanto, nós no comércio nós estudamos barreiras não tarifárias, que seriam barreiras que existem porque o Estado impõe ou porque há determinadas práticas que impedem que haja comércio. Em Cabo Verde nós temos uma grande barreira não tarifária. Os empresários de uma ilha não conseguem abastecer outra ilha. Portanto, essas são questões de fundo. E é uma questão de Estado. Não é uma questão que o privado vem a resolver para o Estado. Para Amílcar Monteiro, a questão da previsibilidade tem de ser vista numa ótica de que gera também o crescimento económico. Se nós abandonarmos essa perspectiva de privados a gerir esse tipo de infraestrutura, teremos outras soluções a pensar. Mas enquanto o governo está a optar por uma solução política, o governo não via nenhum espaço a convidar os universitários, os professores das universidades, investigadores, a analisar este problema. É uma decisão tomada em gabinete de decidir que o transporte marítimo vai ser gerido em Cabo Verde via concessão. E via concessão implica ceder a um privado a gestão e colmatar as deficiências, a ineficiência por via do orçamento do Estado. Mas isso é uma solução, eu não acredito nessa solução. Eu não preciso provar tecnicamente, aliás, eu não fui convidado para fazer essa análise, mas enquanto cidadão, enquanto técnico, eu tenho que dizer a viabilidade do investimento não é uma opinião. A viabilidade do investimento é um estudo, é um cálculo. E o cálculo diz se é viável ou não é viável. Para criar a eficiência ainda, segundo o nosso analista, deve-se ter em conta a questão da rota frequente, por exemplo, entre Praia e São Vicente, barcos que não são aquilo que chamou de carcaças velhas a percorreram 19 horas entre as duas principais cidades do país. Sugeriu um investimento do Estado a longo prazo e, após isto, seguir o modelo de coexploração com os privados. Há que levar para a mesa a necessidade de uma ótica de Estado para se pensar questões de fundo, sendo que, na sua opinião, transporte na ótica do privado não dá lucro por carga transportada, é inviável para Cabo Verde, sendo que não existe escala, não há mercado, isto não gera pujança económica, acabando por não ser solucionável por decreto ou por força de quem estiver no poder. É um problema técnico que tem que ser resolvido tecnicamente, rematou Amílcar Monteiro, para quem os políticos em Cabo Verde devem aprender a ouvir.